que acontece? Eu sou gay, eu sou carioca, eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, né? O Paulo é de Niterói, eu sou do subúrbio, depois eu fui pro interior do Rio, que é próximo de Niterói. Então, assim, são muitas características que me aproximavam do Paulo naturalmente, Uhum. né? Assim, o timbre de voz e etc. Minha família. E desde que Paulo começou a ficar famoso, eu já era ator há muitos anos, Uhum. tá? Assim, eu já era ator profissional, assim. Eu não era ator estudante. Eu Uhum. já ganhava dinheiro fazendo teatro. Sim. Quando ele começou a apresentar Minha Mãe é uma Peça e começou a ficar famoso, e começou a fazer os vídeos lá e tal, parará. E aí, conforme ele foi ficando famoso, as pessoas que me assistiam lá em Brasília, no teatro, quando eu fazia adulto, né? Peça adulta, comédia adulta. Porque no infantil é outra coisa, né? Você tá com uma personagem diferente. Uhum. Aí quando eu fazia adulto, e eu fazia no adulto, sempre personagens femininos, sabe? Então, assim, aí as pessoas começaram a ver Paulo Gustavo ficar famoso, Paulo Gustavo começou a aparecer e tal. E aí elas iam me assistir no teatro e já associavam, Na hora. né? Na hora. Então, nossa, no começo era, nossa, você parece aquele cara que faz 220 volts. Porque ele tava começando o programa na Multishow. Depois hiperativo e O tal. hiperativo nossa, você parece. Aí, Minha Mãe é uma Peça, Aí né? explodiu o O Brasil. filme, né? Porque a peça veio antes. E eu assisti Minha Mãe é uma Peça no teatro quando ele tava começando, no primeiro ano da Minha Mãe é uma Peça no teatro, sabe? Uhum. Uhum. Aqui no Rio. Então, eu já conheci o trabalho dele e aí as pessoas foram conhecendo ele. Eu sempre brinco que Paulo ficou famoso e eu não fiquei, né? Uhum. Tipo, e aí as pessoas já associavam, né? E aí ele foi ficando mais famoso e eu continuando fazendo teatro e as pessoas iam associando e tal. E aí, sempre escutei isso. Então, assim, tem, sei lá, 10, 12, 15 anos, não sei, desde quando ele estourou, que eu escuto isso no teatro. Que as pessoas vão me assistir, ou os meus amigos próximos, ou pessoas que me conhecem, que me conheciam naquele momento, falavam, nossa, você lembra o Paulo Gustavo? Nossa. Então, assim, sempre foi uma coisa muito natural pra mim. Uhum. Uhum. E aí, quando ele faleceu, eu já tava no TikTok, né? E aí, pode falar. Pode falar. TikTok, né? Pode falar. Eu já tava no TikTok, e aí no TikTok eu fazia umas dublagens da Dona Hermínia e brincava com isso e tal, parará. Mas nada muito sério e não era famoso. Ainda não sou, mas enfim, né? Ainda tava bem no comecinho. E aí, quando ele faleceu, os meus amigos mais próximos, né, é, falaram pra mim assim: por que você não faz uma homenagem pra ele? Sabe? Assim, faz alguma homenagem pra ele no seu Instagram. Faz alguma coisa, tá? E aí eu fiquei meio assim, tipo, ai, não sei se eu falo. Eu também tava muito abalado, o país tava muito abalado. É como se a Sim. gente tivesse perdido alguém da família, No né? meio de uma pandemia, né? Eu acho que Exatamente. foi o caos total. E pro Foi. Covid, perder pro Covid no Pro meio de uma Covid. pandemia, o cara que trazia tanto Exatamente. riso e alegria e tal. Exatamente. E aí, quando eu fiz essa homenagem que foi. E se você assistiu o primeiro vídeo, que é o Carta pra Deus, eu tô sem figurino, eu tô sem peruca, eu tô com uma roupa de dentro de casa, acho que eu tô de camiseta, eu acho até. Eu tô de Ricardo, só que interpretando a Dona Hermínia. Então ali é só interpretação, voz, trejeitos e tal, parará. E aí, quando eu faço, aí eu fiz aquela homenagem pra ele e começou a viralizar, e aí você sabe como é a internet, né? Uns gostam, outros Pronto, e aí, apedrejam. beleza. Aí um mês depois eu fiz uma outra homenagem pra ele de um mês, assim, uma segunda carta pra Deus. É como Uhum. se a Dona Hermínia estivesse falando novamente com Deus. E aí, essa segunda carta viralizou ainda mais porque aí chegou na família dele, né? E aí, mas foi tudo muito bonito, assim, na época. Tipo, a mãe dele foi, nossa, de uma generosidade comigo, sabe? A irmã também, a família dele, a Heloísa Perissé, porque a Heloísa eu já tinha uma Uhum. proximidade e tal. A Heloísa ou a Luísa? Não, a Heloísa, a Heloísa, mãe, a a mãe. mãe. A Heloísa Perissé, eu já tinha uma proximidade com ela, já a conhecia e tal, então… E ela me mandou mensagem no WhatsApp, me mandou o vídeo. Rick, tá igualzinho, não sei o que, sabe? Então, rolou nesse primeiro momento, esse acalento da família, Uhum. sabe? E aí eu fui percebendo que ao longo do tempo, e é isso que é uma coisa que eu quase nunca falo para as pessoas, eu fui percebendo que as pessoas foram entendendo isso de uma forma negativa, sim. Foram entendendo isso como, como se eu estivesse querendo me aproveitar de alguma coisa. Sim. Como se eu estivesse sendo
um aproveitador mesmo. Me fugiu agora outra palavra, mas… Sabe, assim… Um usurpador, cara que vai se aproveitar daquele momento ali, do hype do momento. Oportunista. Exatamente. Essa é a palavra. O oportunismo, sabe? E assim, e quando isso bateu de frente comigo, porque aí eu recebi o convite também, nesse meio do caminho, da escola de samba. Né? A escola de samba que homenageou o Paulo. Agora. Esse ano? Que fez. Foi esse ano? Foi. A escola de samba me convidou, o presidente da escola de samba me convidou, sabe? Pra fazer homenagem pra ele na avenida. Ia ser uma coisa incrível, ia ser um teatro na avenida, sabe? E aí, quando eu apareci na quadra da escola de samba de Dona Hermínia, e foi, né, apareceu no YouTube e tal, que tava ao vivo, foi aonde as coisas começaram a complicar, assim. Onde essa situação de oportunismo começou a gritar, sabe? E eu acho que isso chegou na família dele. Chegou na família dele dessa forma, ó. Esse menino aqui, abre o olho, porque pode ser que ele esteja querendo pegar o lugar, fazer tal coisa, sabe? Assim. Então, assim, e eu entendo, eu super entendo, assim. Hoje a mãe dele já não me segue mais, nem a irmã dele e tal. Para aí eu continuo tendo uma admiração absurda por essa família, absurda. E eu tenho fé que um dia eu ainda vou poder estar pessoalmente falando isso pra elas, sabe? Assim, que eu nunca quis ganhar alguma coisa em cima disso. Muito pelo contrário, você não tem noção do tanto de trabalho que eu recusei, que ia me dar um bom dinheiro e visibilidade, mas assim, muito mais do que eu ganhei, muito mais, sabe? E que eu recusei porque pra mim não fazia o menor sentido, sabe? Não fazia o menor sentido. E até hoje eu recebo convites de emissoras, né, pedindo pra fazer uma homenagem, pra ir vestida de Dona Hermínia, não sei o que, parará. E eu falo que não vou fazer, sabe? E não é porque eu acho… agora eu tô cuspindo no prato. Não, não é isso. É porque a personagem tem dono. Independente do que aconteceu. O que você fez foi uma singela homenagem que me trouxe muitos frutos, cara. E eu sou eternamente grato a Paulo por conta disso. Eternamente, sabe? Assim, eu fico emocionado porque realmente hoje, se eu tô aqui agora falando com você, foi por causa disso, né? Porque talvez fosse demorar um pouquinho mais as pessoas me descobrirem enquanto ator. Só que o que as pessoas não sabem é que até isso acontecer, eu já trilhava uma estrada de 15 anos. Entende? Mas assim, ainda é sofrido, assim. Hoje eu já lido um pouco mais de boa com isso e tal, mas o que mais me incomoda mesmo é sentir que foi assim que chegou na família dele, sabe? Então assim, pode ser que eles nem lembrem que eu existo, tá? Não tô falando que eu sou uma pedra no sapato de ninguém, nada a ver. Mas é porque eu queria ter essa oportunidade um dia, sabe? Entendi.